Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eu sou Daniel, vamos a mais uma classe. E aí, galera do ensino médio, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos para a aula nossa aí de número 7, né? Dando continuidade aí nesse ciclo de preparação para o Enem. Então, galera, na aula 6 nós falávamos, né, de textos literários, né? Então, texto literário no sentido geral, né? Aí inclui vários gêneros, os contos, os poemas, né? Então, nós trabalhávamos num sentido mais amplo. Hoje nós vamos trabalhar novamente, né, ainda se remetendo a esse sentido literário, mas hoje nós vamos trazer gêneros mais específicos, como poemas e música, né? Então, nossa aula de hoje, ela analisa esses dois gêneros discursivos. Então, galerinha, para a gente fazer aqui uma recordação, né, um flashback, a gente tem que lembrar o que para essa aula de hoje? A gente tem que lembrar das nossas funções, né, da linguagem, né, e das características dessas funções, né, para a gente analisar com mais precisão as questões que nós dispusamos a acertar. Tá? Então, vamos observar aqui, né, recordando sempre aí das nossas competências, vamos trabalhar na questão do função e uso social da língua, né? E mais especificamente, dentro da função de linguagem, a gente vai trabalhar na função poética, né? Geralmente os textos literários, os poemas, né, que nós vamos trabalhar hoje, e as músicas, elas têm essa função poética, que é o quê? Criar beleza em efeito estético com a linguagem, ou seja, criar uma beleza e efeito estético das palavras, né? O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que quando eu pego um texto poético, o que me importa ali, o que está sendo colocado como prioridade, é a estilística das palavras, é o belo, né? É a lindeza da mensagem. Então, quando a gente olha, a gente já vê aquela estilística das palavras, aquela coisa bonita, né? Toda aquela exuberância das letras. Então, geralmente, nesse tipo de texto, né, o autor, ou o eu lírico, no caso dos poemas, eles abusam, né, desses recursos estilísticos. Então, é muito utilizada aí as figuras de linguagens, né, principalmente para fazer, principalmente no campo da metáfora, né, que são atribuir sentidos diferentes, né, a um sentido que, geralmente, dentro da sua literalidade, tem um outro valor semântico. Isso quer dizer o quê? Que eu pego uma palavra que significa uma coisa, né, real e a torno ela num significado abstrato, né? Geralmente acontece isso dentro desses textos. E dentro desse texto, claro, a gente usa a linguagem conotativa, né, os poemas. O que é a linguagem conotativa? É aquela que eu utilizo o sentido figurado, subjetivo e simbólico. Isso quer dizer o quê? Que as palavras não são objetivas, elas são subjetivas. Referindo-se aqui, a tudo aquilo que está sendo dito não tem a preocupação com a verdade. Ou seja, a objetividade, a clareza, está relacionada à verdade. O subjetivo está relacionado ao imaginário, ao fantástico. Então não existe, né? São geralmente elementos imaginários. É claro que também há coisas reais, mas esse real ele é descrito somente para você se referenciar com o imaginário. Sentido figurado e também simbólico. Então vamos começar aí, né, com essa canção, né? E aí nós vamos falar, né, o que retrata aí, né? Então a canção, ela diz assim: Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Não, né? Então, dorme, 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 né? Que tua mãe, né, está no campo. Negrito, pessoal, ele é dentro dessa figura literária aí, né? Ele é colocado aí dentro de um regime ainda escravizado, né? Então, esse negrito seria aquela expressão, né, que volta aí ao tempo da escravidão, que seria uma criança negra, né? Então, dorme, 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 negrito, que tua mãe está no campo, negrito. Te vai trazer codornizes para ti, ou seja, vai trazer codornas para ti. Te vai trazer rica fruta para ti, ou seja, vai trazer, né? Tua mãe vai trazer uma deliciosa fruta para ti.
te vai atrair carne de cerdo para ti, ou seja, vai trazer para ti carne de porco. Te vai atrair muitas coisas para ti, vai te trazer muitas coisas. Duerme, duerme, negrito, né? Dorme, dorme, negrito. Que tu mamá está no campo, negrito. Que tua mãe está no campo, negrito. Trabalhando, trabalhando duramente, trabalhando sim, trabalhando e não lhe pagam, trabalhando sim. Trabalhando, trabalhando duramente, trabalhando sim, trabalhando e não lhe pagam, né? Ou seja, não apagam, trabalhando sim. Então a canção aí, né, retirada, né? Geralmente essa canção é uma canção de ninar, né? Então vamos ver aí o que é que o enunciado nos pede. Duerme negrito é uma cantiga de ninar da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social. Então, né, já está dizendo aqui, ó, é uma cantiga de ninar da cultura popular hispânica, né, da Espanha, cuja letra dela problematiza uma questão social. Opa, então tem uma questão social envolvida aí. A. Destacar o orgulho da mulher como provedora do lar. B. Evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. C. Retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. D. Ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural. Letra E. Exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho. Então vamos analisar aí item por item, né, trecho por trecho, para verificarmos aí qual se aproxima mais da alternativa correta. A. Destacar o orgulho da mulher como provedora do lar. Em nenhum momento, né, há sim, né, essa questão de falar sobre a mulher que é provedora do lar, né? Tanto é que uma mulher está cuidando da criança, está cantando e falando que a mãe dela está trabalhando, né? Então, realmente há essa mulher como figura provedora do lar. Mas em nenhum momento está se destacando um orgulho referente a isso, né? Ao contrário, está falando até outras situações ali que a gente vai explorar mais aqui nas alternativas de baixo. Letra B. Evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. Em nenhum momento está sendo evidenciado isso, né? A ausência afetiva da mãe. Tudo bem que enquanto a mãe trabalha, né, a criança está em casa. Mas em nenhum momento está se evidenciando isso e falando dessa ausência afetiva, ou seja, quais as consequências afetivas disso para a criança, né? Se a criança está se sentindo sozinha ou não. Então não há essa questão aqui. Letra C. Retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. Opa, isso aqui a gente dá uma segurada aqui, né? Porque realmente não está falando diretamente, mas implicitamente a gente pode inferir que realmente há essas relações de trabalho e precariedade no campo, né? Uma vez que tem ali, ó, no final, trabalhando, trabalhando, trabalhando e não apagam, ou seja, ela está trabalhando sem pagamento, né? Trabalhando duramente, durante o texto está se exaltando essa questão. Trabalha duramente, trabalha de graça, né? Trabalha praticamente só pela comida. Então está falando dessas relações. A gente dá uma segurada nela aqui e vamos analisar as outras. Ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural. Não, essa não pode ser porque não há um mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho envolve aí os regimes da CLT, envolve, né, a questão do proletariado, entre o empregador e o empregado, relação de trabalho, remuneração, direito trabalhista e tudo mais. Não é essa inserção de mulher aqui no mercado de trabalho, né? Ela está inserida ali, mas de uma forma análoga, né? Ou seja, é análoga à escravidão. Letra D. Exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho. Lembra, exaltar liricamente. Quando a gente até dá uma analisada nesse fragmento aí, né? Quando fala essa questão do exaltar, né? Por quê? Porque geralmente os poemas, né? As músicas, eles geralmente engrandecem, né? Idealizam as coisas, exaltam. Então, mas porém, o que está dizendo aqui que está exaltando? A voz materna na formação cidadã do filho. Então essa voz materna em nenhum momento foi exaltada aqui. Até porque uma terceira pessoa, né, fala
que uma está cuidando, a outra está trabalhando. Então não houve nenhuma voz materna, um clamor maternal, no sentido dessa formação cidadã do filho. Então essa alternativa aí também não pode estar correta. Então realmente, aí, dentro de todas as proposições que nós analisamos, a mais correta é essa daí, né? Retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. Claro que de forma implícita, né? Após uma análise de contexto aí, a gente pôde inferir isso aí, tá? Temos aí, né? Segundo texto aí. Água. Al sonhar que um cantaro, né? Sonhando que um arremessador, em la cabeça carrez, nas carruagens da cabeça, será êxito e triunfo lo que tu vês, será sucesso e triunfará o que tu vê. Banhar-se no rio, tomando um banho em rio, donde el água escalda, ou seja, donde a água, né, ela o que? Tá quente demais, água quente aí, né? Exangúrio de inimigos, é um presságio de inimigos, e de cuchillo e na espada, e uma faca nas costas. Banhar-se em um rio de água puerca, banhar-se em um rio de água de porco, es perder a alguém cerca, está perdendo alguém por perto. Temos um fragmento aí, né, Sueños Mexicanos, bem complexo de analisar, né? Vamos ao nosso enunciado, porque pela tradução literal assim ainda não é possível identificar muita coisa. O poema retoma elementos da cultura popular mexicana, que refletem um dos aspectos que a constitui caracterizado pela. Então observe que ele fala elementos da cultura popular mexicana, né? Nós caímos naquela questão da pluralidade cultural. Se a gente não é muito adepto à leitura, né, fica difícil identificar que elementos da cultura mexicana é esse, né? Como o texto fala, elementos da cultura espanhola, elementos da cultura chilena. Se a gente não tem essa preocupação com a pluralidade cultural, a gente vai ficar mais difícil para a gente interpretar um tipo de questão como essa, né? Então, por isso que uma das dicas de antemão, caindo até mesmo dentro da nossa H8, né? Que a habilidade 8 é valorizar essas pluralidades culturais, tentar saber um mínimo possível ali dentro de cada cultura, né? Ou pelo menos aquelas que são mais cobradas dentro do Enem, tá? Vamos voltar aqui ao nosso enunciado. Então vamos nos analisar item por item, né? Então esses aspectos que constituem, né, esse poema, também aí os elementos da cultura mexicana, caracterizado pelo que? A percepção dos perigos de banhar-se em rio de águas poluídos. Então vamos ver se há essa percepção dos perigos, né? Que fala sonhando nas carruagens da cabeça, sucesso e triunfará, como que você vê, tomando banho em um rio, onde a água, né, ela é quente, ela é imunda, ela é suja, em um presságio de inimigos, é um presságio de inimigos, né? Então, eu tomar banho em um tipo desse de água, né, água suja, água barrenta, água quente, suja e barrenta, é um presságio de inimigo e uma faca nas costas. Então vamos até essa palavra presságio. Presságio quer dizer algum tipo de adivinhação. É como aqui no Brasil, por exemplo. Aí a gente começa a fazer essa relação de cultura. Quando minha avó dizia, né, ou minha bisavó dizia, ou meus pais diziam que quando a gente sonha com água suja, quer dizer que a gente vai ter muito problema na vida. Se a água está limpa, né, quer dizer que é coisa boa. Se sonha com cobra, é um amigo seu que vai lhe trair. Então tem esses presságios relacionados a espécies de determinados sonhos, né? Isso aqui no Brasil também acontece. No México não é diferente. Se você sonha com determinada coisa que está dentro de um amplo cultural ali, ela é o presságio para, né, adivinhar alguma outra coisa, né? Aqui no Brasil, eu tô com a mão coçando, vai vir muito dinheiro. Então, dentro do México também tem essas questões. Então, me parece aqui que no texto está sendo falado isso, né? Olha só, né? Você sonhar com um tipo de sonho desse, né? Tomando um banho num rio de água suja, poluída, né? Pode ser um presságio, uma adivinhação de inimigos, né? Uma faca nas costas. Ou você pode também, né, banhando-se em um rio de água de porco, estar perdendo alguém por perto. Ou seja, pode ser o presságio aí para algum familiar seu
ou alguém que você gosta muito vai morrer. Então aí a gente, ou seja, eu só consegui entender isso, galerinha, fazendo essa relação entre culturas, né? Então, fazendo essa relação é que eu pude inferir um pouco do que está sendo tratado aí no enunciado. Então, percepção de perigo de banhar-se em rio de água poluída, eu dou uma segurada nela, né? Porque, querendo ou não, percepção pode ter perigo, né? Alguma coisa ali ruim. Vamos analisar a letra B. Crença na relevância do sonho como premonições do conselho. Opa, também seguro essa, né? Porque você acreditar que um sonho desse é importante ou não. Vamos dar uma segurada nela. Letra C. Necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros. Essa daí não pode ser, né? Porque em nenhum momento fala desse resgate de tradição. Letra D. Exaltação da importância da preservação da água. Em nenhum momento foi falado sobre preservação ambiental. Até porque os textos literários, né, os versos, as prosas, os romances, não têm essa importância de preservação ambiental, de conscientização, de nada disso. Letra E. Cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. Não, apesar de ser citado inimigo, pessoas traiçoeiras, não fala em cautela, né? Fala em sonho, tá? Então vamos entre a letra A e a letra B, que só pode ser uma dessas respostas. Letra A. Percepção dos perigos de banhar-se em rios de água poluída. Tudo bem, seria até viável isso aí, mas olha só que, na verdade, ele não se banhou em rio de água poluída. Isso não foi um fato concreto, né? Foi um fato que é abstrato, ou seja, ele sonhou. Ele sonhou que banhava num rio de água suja e isso poderia, né, significar perigo ou perca de alguém. Então, não foi o fato de banhar-se, ele não banhou, ele sonhou que banhou. Então, não pode ter havido essa percepção de perigo de banhar-se numa coisa que ele não banhou, que ele sonhou, né? Agora, letra B, crença na relevância dos sonhos como premonição ou conselho. Opa, agora aí sim, essa é a mais correta. Porque o quê? Há pessoas que acreditam e há pessoas que não acreditam. Tem gente que sonha com água suja e está nem aí, foi só um sonho, né? No caso dele, acredita-se aqui que há uma crença que esses tipos de sonhos são avisos, né? São conselhos, são sugestões. Tem que ficar ligado, tem que ficar atento. Então, galera, essa com certeza é a nossa resposta correta. Vamos para a próxima. Obituário, né, que é o obituário. Lo enterraron en el corazón de un bosque de piña, sin embargo, el atú de piño foi importado de Ohio. Ele foi enterrado no coração de uma floresta de pinheiros. E ainda o caixão de pinheiro foi importado de Ohio, né? Ohio é uma cidade aí da China. Lo enterraram al borde de una mina de hierro y sin embargo, los clavos de su ataúd y de hierro de la pala foram importados de Pittsburgh, né? Então ele foi enterrado na beira de uma mina de ferro e ainda os pregos do seu caixão, né, e o ferro da pá foram importados de Pittsburgh. Lo enterraram junto al mejor paso de ovejas del mundo. E, sin embargo, las anas de los festones del ataúd eram de Califórnia. Ou seja, ele foi enterrado ao lado do melhor pasto de ovelha do mundo e ainda a lã dos festões do caixão eram da Califórnia. Lo enterraram com um traje de Nova York. Ou seja, enterraram ele com um traje de Nova York, um par de sapatos de Boston, um par de sapatos de Boston, uma camisa de Cincinnati, uns calcetines de Chicago, umas meias de Chicago. Guatemala não facilitou nada ao funeral, exceto o cadáver. Ou seja, Guatemala, né, não facilitou nada ao funeral, exceto o cadáver, né? Então, pressuponho que o enterro aí foi na Guatemala. Então, vamos ver o que é anunciado, né? Citado aí em muitas cidades, em diversos, né, locais aí. E muitos ainda aí também no continente americano, Estados Unidos e tudo mais. Bora ver o que o anunciado pede. O texto de Luiz Rogério Nogueiras faz uma crítica. Opa, há uma crítica aí, né? Aqui. A dependência de produtos estrangeiros por uma nação, ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos, a má qualidade da mercadoria guatemaltecas, a dificuldade para a realização de um funeral, letra E, a ausência de recursos naturais na Guatemala.
podemos perceber, né? Vamos verificar aqui. Letra A, dependência de produtos estrangeiros por nação. Nós podemos inferir aqui, como falou em muitas cidades diferentes, né? E o enterro foi justamente na Guatemala, e, né, aí nós inferimos que ele era da Guatemala. Mas tudo que foi colocado no seu funeral não foi da Guatemala, exceto o corpo, né? Que a nacionalidade era da Guatemala. Então pode haver sim essa crítica aí à dependência de produtos estrangeiros. Vamos para a letra B, né? Para a gente não ir marcando logo de cara. Comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos. Não se falou durante o texto essa relação comercial entre Guatemala e Estados Unidos. A má qualidade das mercadorias guatemaltecas, nem falou da mercadoria guatemaltecas, né? Porque na verdade a única coisa que tinha da Guatemala lá era o cadáver. Letra D, as dificuldades para a realização de um funeral. Não se falou de dificuldade para a realização de um funeral, né? Porque num funeral não faltava nada, né? O cadáver estava de meia, estava de terno, tinha um caixão de boa qualidade, lã, tudo certinho. Então não houve dificuldade nenhuma para a realização de funeral. Letra E, a ausência de recursos naturais na Guatemala. Pode até dizer que está faltando recurso na Guatemala, porque fala que todos os elementos foram importados, né? Mas não são recursos naturais, né? Recursos naturais seria a água, seria a terra, seria o vento, seria o sol. Na verdade são recursos artificiais, né? Nós temos o terno, o caixão, são todos produtos fabricados, então não são recursos naturais. Isso aí torna a proposição aí falsa. Então, realmente aí só pode ser a letra A, né? Porque há essa dependência de produtos estrangeiros, né? Então a crítica é essa. Questão 4, né? Temos aí canção com todos. Vamos ver como é que se destrincha aí essa canção, né? Canção com todos. Salga a caminhar por la cintura cósmica del sul. Então eu vou dar uma volta, né? Eu vou dar uma caminhada pelo cinturão cósmico do sul. Piso em la região, apartamento na região, mais vegetal del tempo e da luz, mais vegetais do tempo e luz. Sienta al caminar, ou seja, eu sinto ao andar. Toda la piel del mer que el pie irán en mi sangue no ril, que libera en mi voz su caudal. Toda a pele da América na minha pele, em um rio caminha no meu sangue, o que lança na minha voz seu fluxo. Sol de Alto Peru, né? Sol aí do Alto Peru. Rostro Bolívia, estanho e solidão. Bolívia enfrenta estanho e a solidão, né? Brasil, né? Verde Brasil, besa-me Chile. Ou seja, Brasil verde, beijo meu Chile. Cobre e mineral, cobre e minério. Subo desde o sul, ou seja, eu subo até o sul, hacia até la estranha América e total, ou seja, até a estranha América e total. Pura raiz de um grito, pura raiz de um grito puro, né? Destinada a crescer e a estalhar, destinada a crescer, né? E a explodir. Toda a voz é toda, todas as vozes todas. Todas as manos, todas as mãos, todas. Toda la sangre pode ser canção del viento, ou seja, todo sangue pode ser para uma canção ao vento. Para o vento uma canção, no caso, né? Canta comigo, canta, hermano americano, libera tua esperança como um grito na voz. Canta comigo, canta, irmão americano, liberte sua esperança com um grito na voz. Então aí temos uma canção, né, que traz vários elementos aí da figura de linguagem, né? Essa questão do coração de América, um coração que vai explodir, né? Toda essa questão da relação também, né? De libertar a esperança. Então são vários elementos aí de figura de linguagem empregados nessa canção. Vamos ver aí o que o enunciado está cobrando. Canção com Todos é uma canção latino-americana, muito difundida e consagrada pela voz da cantora argentina Mercedes Sosa.
Com relação à América Latina, seus versos expressam o quê? Então vamos analisar, né? Então nós temos aí, ó, na canção, né, fala muito essa questão caminhar, eu sinto toda a América no meu pé, né? A América ela é um continente grande, né? Tem uma América do Norte, América Central, América do Sul. E ela fala toda a América como uma pele só, né? Que anda no meu sangue como um rio que libera a minha voz. Uma linguagem aí sentido figurado, mas essa questão da pele, né? Nosso corpo, né? Se nós formos retratarmos aí biologicamente, nós não temos várias peles, nós temos uma pele só, né? Tanto é aí que é o maior tecido do nosso corpo, tecido epitelial, de acordo com a biologia, isso aí. Então, nosso corpo é uma pele. Então, eu fazer uma anáfora, né? Aí uma comparação entre a pele e a América, isso quer dizer o quê? Que eu torno a América como uma só, né? Então, você perceber através dos elementos reais, olha só, a pele é um elemento real, mas ela é comparada ao quê? A uma América, que é um continente. Tudo bem também que é outro elemento real, mas a América não é uma pele, né? Uma coisa não é uma coisa e outra coisa não é outra coisa. Mas há essa relação de significado, né? Do subentendido, de todos esses elementos que a gente junta, né? Para poder entender a temática, entender o propósito, né? Muito isso presente nos textos literários. Então, desejo de integração entre os povos me parece a resposta correta, né? Que há esse desejo quando ela fala América como toda a minha pele, né? Canta comigo, irmão americano, liberte sua esperança, com um grito só e uma voz, né? Então, e fala América total e vai falando isso aí dentro da música, né? Essa integração aí. Mas vamos analisar as outras, ver se realmente estão erradas ali, né? B. Entusiasmo por caminhar pela região. Não, ela fala em caminhar pela região, né? Mas num sentido de o quê? De todos dar a mão, né? Ou seja, de fazer uma integração. Então, não é isso que é expressado. Valorização dos recursos naturais, não há essa valorização. Os recursos naturais são apenas citados, né, na canção e não são valorizados. Esforço para libertar os oprimidos, né? Não se fala nessa questão de opressão, né? Fala de libertação, mas não para oprimido, fala em libertação, né? No sentido de continente, no sentido de se libertar para integrar um só povo. Letra E, vontade de cantar os tipos humanos, né? Essa aí acho que é a mais errada de todas. Então, galera, a nossa resposta correta, né? Já que o texto fala dessa questão de vamos dar a mão, todas as vozes, todas as mãos, todos o sangue para uma canção, só uma voz para o vento, né? O América ser comparado ao corpo. E todos esses elementos estilísticos aí do belo, das mensagens, fazendo essas anáforas, fazendo essas metáforas. Então, só pode ser a resposta correta, a letra A, né? Desejo de integração entre os povos. Então é isso, galerinha, aqui finalizamos mais uma aula, né? Não esqueça de aprofundar seus estudos, ainda mais, né, se preparando aí para um exame que é de tão crucial importância para a vida de vocês. Acessem sempre a plataforma Eduque. Hasta luego!